Friends and colleagues, thank you very much for your very kind welcome here. Colegas e amigos, muito obrigado por me receberem tão bem. Estou feliz de estar aqui esta noite. It is an honor and privilege to be here with you, and I thank you for your patience with the fact that I have to speak English. É uma honra e um privilégio estar aqui nesta noite, e eu agradeço a paciência de vocês com o fato de eu estar tendo que falar inglês. Actually, some of the things I say will echo and be part of what we were hearing this morning. Muitas das coisas que eu vou falar hoje são um eco daquilo que nós já ouvimos nesta manhã. Women have always been a very significant part of the Christian church. As mulheres sempre foram uma parte significativa da igreja cristã. Participating in every community and every century. Elas têm participado em todas as comunidades em todos os séculos. They have often been overlooked, however. Elas têm sido esquecidas, no entanto. Because their roles have almost always been subordinate and usually less valued. Porque os seus papéis têm sido sempre de subordinação e de menos valor. What they do has also been much less documented, so it is hard to see. E também o que elas fizeram e já fizeram tem sido muito menos documentado do que a gente pode imaginar. This is a brief overview of women's participation in the Reformations and Central Africa today. E esse é um resumo breve da participação das mulheres na Reforma e também na África Central hoje. It begins with a short note on the late Middle Ages and Catholic reforms. E a gente começa com uma nota pequenininha do final do século, no final da Idade Média e da Reforma da Igreja Católica. That is followed by a longer section on women in the Protestant and Anabaptist Reformations. E aí a gente vai seguir com uma sessão um pouco mais longa sobre as mulheres protestantes e anabatistas e na Reforma Anabatista, na verdade. It concludes with some limited remarks on women in the Democratic Republic of Congo. E aí a gente vai concluir com algumas considerações interessantes sobre mulheres na República Democrática do Congo. Please bear in mind that the subject is very large. Mantenham em mente de que esse é um assunto muito amplo. So I have had to make many general statements without nuance. Então ela vai ter que fazer muitas afirmações generalizadas em suas nuances. Part 1, late medieval and Catholic women. E a primeira parte é o final da era medieval e as mulheres católicas. In the medieval Roman Church, there were two main categories of participation for women. Nessa época da igreja medieval, havia duas categorias de mulheres, de participação das mulheres. One was as nuns. Uma era as mulheres como freiras. These women took vows of poverty, chastity, and obedience. Essas mulheres, elas faziam um voto de castidade, pobreza e obediência. They lived in cloistered communities out of the world, devoting themselves to prayer. E elas viviam enclausuradas, longe do mundo, e elas entregavam a vida delas à oração e devoção. Taking religious vows gave nuns and monks and priests a higher level of holiness than ordinary people. E tomar esses votos, fazer esses votos, fazia com que as freiras e os padres e os monges eles fossem considerados uma categoria mais alta, mais santa de pessoas. The second category of participation for women was in ordinary family and village life. E a segunda categoria das mulheres era a participação delas na vida cotidiana, na família e na vila. This was a kind of second-class Christian lifestyle. E este era um tipo de segunda classe de mulheres cristãs.
They attended Mass in their local parish churches. Elas iam às missas na igreja local. They shared religious processions like Corpus Christi. E elas participavam das procissões e dos eventos da igreja, como o Corpo de Cristo, Corpus Christi. They memorized and prayed Latin prayers, especially the Ave Maria. Elas memorizavam e recitavam orações em latim, principalmente a Ave Maria. And they taught them to their children. E também ensinavam para os seus filhos assim. They might go on a pilgrimage. Elas também iam a algumas peregrinações. To gain God's favor or to do penance for a sin. Essas peregrinações eram para atingir o favor de Deus ou então também como penitência pelos pecados. Women prepared the family food. As mulheres preparavam a comida da família, as refeições. So they were responsible for seeing that their households observed fasts. Então elas eram as responsáveis por garantir que os jejuns aconteciam dentro das casas delas. If a woman helped with childbirth, she might baptize a sick baby. E se uma mulher ajudasse no parto de alguma outra mulher e esse bebê nascesse meio doentinho, ela podia batizar esse bebê. These women were not considered holy because they were married. E essas mulheres, elas não eram consideradas santas porque elas eram casadas. Sexuality was usually seen as sinful and negative. Então, a sexualidade era vista como era um pecado e era negativo. Women's main occupation was bearing and rearing children. A maior ocupação das mulheres naquela época era ter filhos, gerar filhos e criar filhos. And so attitudes toward women were also often negative. Então as atitudes com relação às mulheres eram sempre, com frequência negativas. In the 16th century, many people were interested in reforming the church. E no século XVI havia muitas pessoas interessadas em reformar a igreja. Some of them worked from within. E algumas dessas pessoas trabalhavam de dentro da igreja. The idea of the holy life remained the same. A ideia, o conceito da vida santa continuou o mesmo conceito. But there was a new fervor. Mas havia um novo fervor. Teresa of Avila is the most famous mystic reformer. Teresa de Ávila foi a mais famosa reformadora mística. She established a reformed order of nuns. Ela estabeleceu uma ordem reformada de freiras. They were called the Barefoot Carmelites. Elas eram chamadas as carmelitas descalças. For them, reform meant practicing the religious rule in full rigor. Para elas, a reforma significava a prática no seu rigor total. Very intense poverty and prayer instead of comfortable living. Então era uma ênfase forte na oração e na pobreza, ao invés da vida confortável. However, some reformers had a different idea of what they should do. Mas ainda assim, alguns reformadores tinham uma ideia diferente do que eles deveriam fazer. These women didn't want to pray in their convents. Essas mulheres, elas não queriam ficar somente orando dentro dos conventos. They wanted to serve the people in the world. Elas queriam servir as pessoas no mundo, lá fora. They were especially interested in teaching poor children. E elas eram muito interessadas em ensinar crianças pobres. And taking care of sick people. E cuidar de pessoas doentes. 2 examples. 2 exemplos. Angela Merici founded the Ursulines to teach street children. Angela Merici fundou as Ursulinas para ensinar crianças nas ruas. Louise de Marillac founded the Daughters of Charity to be nurses. E Louise de Marillac, ela fundou as Filhas de Caridade para ser enfermeiras. To do their work, these women would have to go into the ordinary world. Para fazer esse trabalho, essas freiras, elas tinham que ir para o mundo.
The Council of Trent was afraid that if these women lived with ordinary women, mas o Conselho de Trento tinha medo, eles tinham esse receio de que se as mulheres fossem para a sociedade, they would not be able to keep chaste and holy. Elas não iam poder manter a castidade e a santidade. So the council said that if the women wanted to be nuns, they had to live enclosed in convents. Então o conselho disse que essas mulheres elas precisavam viver enclausuradas nos conventos. The Ursulines sadly accepted this and took girls into their convent to teach them. Então as ursulinas elas foram um pouco relutantes, elas voltaram para o convento, mas elas levavam meninas para dentro do convento para ensiná-las. The Daughters of Charity said they would not take permanent religious vows to be nuns. E as filhas de caridade disseram que elas não iriam fazer esse voto permanente de ser freiras. They wanted to follow their calling to care for sick people in hospitals in the world. Elas queriam seguir esse chamado de ajudar as pessoas necessitadas no mundo. So in the Catholic reforms, there were old ideals of poverty, chastity, and a withdrawing from the world. Então, na Reforma Católica, havia ideais antigos de pobreza, castidade e reclusão. But there were also some new ideas of how women could participate faithfully in the world. Mas também havia novas ideias de como as mulheres poderiam participar com fidelidade nessa nova jornada. Part 2, Protestant and Anabaptist women in the 16th century. Agora, a segunda parte, as mulheres anabatistas e protestantes no século XVI. Many people were eager to reform the church all across Europe. Muitas pessoas tinham o desejo forte de reformar a igreja em toda a Europa. The ones who broke with Rome changed many aspects, both ideals and practices. Aquelas pessoas que se separaram, que romperam com Roma, elas mudaram muitos aspectos, tanto nos ideais quanto nas práticas. Maybe the single most important difference for women talvez a coisa mais importante para as mulheres was the new status of marriage as a good way to serve God. Foi a situação do casamento, de que agora o casamento era uma boa maneira de servir a Deus. This was based on the view of what constitutes a holy life. E isso foi baseado na revisão do que constitui uma vida santa. A teaching called the priesthood of believers. Um ensino chamado o sacerdócio de todos os santos. Luther, Zwingli, Calvin, and others clearly said that the only way to be holy Lutero, Zwingli, Calvino e outros, eles claramente diziam que a única maneira de ser santo was to be justified by faith and grace alone. Era ser justificado pela graça e pela fé somente. This is God's sheer gift in Christ, and no human works help. E esse é o presente puro de Cristo que Deus deu para nós. This meant that taking religious vows of celibacy didn't do anything. Isso significa que fazer esses votos que eles faziam não ajudaria muito, não teria muita coisa. It didn't make them closer to God or more pleasing. Isso não fazia eles mais não levava eles mais perto de Deus e nem fazia com que eles agradassem a Deus. In fact, if people trusted that they were especially holy because they did these things, na verdade, se as pessoas elas acreditavam de que elas eram santas porque elas faziam essas coisas, whether it was fasting or vowing celibacy or going on a pilgrimage or hearing mass every day,
Então, fazendo todas essas coisas, votos, ou indo na missa todos os dias, ou jejum, ou coisas do tipo, those people were actually displeasing God insofar as they trusted in their own actions. de fato, essas pessoas elas não estavam agradando, elas estavam desagradando a Deus porque elas estavam crendo nas suas próprias ações, na sua própria forma de fazer as coisas. One consequence of justification by faith and grace alone Uma consequência da justificação e da fé através da graça somente was the teaching that there are no special holy people. era que esse ensino de que não existe uma classe especial de pessoas. Everyone who is right with God by trusting God's mercy is equally acceptable. Então, todo mundo está correto diante de Deus em acreditar nele e receber a sua graça. São todos igualmente aceitáveis a Deus. They don't need a human priest to intercede. Eles não precisam de um padre, uma pessoa, para serem aceitos. Only Jesus is the mediator, the high priest. E somente Jesus é esse mediador, o sumo sacerdote. And all those who are saved by Christ's grace are fit to pray to God through him. E todos aqueles que são salvos pela graça de Deus, eles são aptos a alcançar e orar a Deus e falar com Deus, e se aproximar de Deus. So lay people and priests are all equal before God. Então as pessoas comuns e o clero são iguais diante de Deus. This meant that women as well as men could pray as priests for others. Isso significa que tanto homens quanto mulheres poderiam orar uns pelos outros e também por outras pessoas. So every person could have a holy vocation right where she or he lived. Então todas as pessoas poderiam ter uma vocação real exatamente onde elas estavam. Whether you're a tailor or a baker or a nurse or a mother, Mesmo se você for um alfaiate, ou um padeiro, uma mãe, ou uma enfermeira, or a magistrate or anyone, you can all be holy and set apart to God. então qualquer pessoa pode ser santa e ser separado por Deus. Protestants also taught that marriage is God's good gift. Os protestantes também mostraram que o casamento é um bom presente de Deus. So being married does not make you unholy. Então, ser casado não te faz não santo. This had an important effect on women because now their daily lives as wives and mothers were considered a religious vocation. Então, isso é muito importante para as mulheres, especialmente porque agora elas podem viver a vida cotidiana delas, o dia a dia, sendo mães e esposas, e ainda assim ter uma vida religiosa. These new teachings inspired many women to get involved in the Protestant and Anabaptist movements. Então, essas novas ideias inspiraram muitas mulheres a se envolver com a reforma, com as ideias protestantes e com a reforma anabatista. Some religious actions could be done by any woman. Algumas ações poderiam ser feitas por qualquer mulher. We do not have many stories about individuals because they didn't leave records. Nós não temos muitas histórias sobre essas pessoas, essas mulheres, porque não temos registros. But you could say that they voted with their feet. Mas a gente pode dizer que elas deixaram a marca delas mesmo assim. We know what they did. Nós sabemos o que elas fizeram. Ordinary women could show their trust in the new teaching by breaking the fasting laws and feeding their families meat on Friday. Então, uma mulher comum agora, ela poderia mostrar a sua fé na justificação através do quebrar as leis do jejum e alimentar as famílias dela numa sexta-feira santa com carne, por exemplo.
They could show they didn't pray to the saints by breaking the statues of the saints. Elas podiam também mostrar que elas não oravam mais aos santos através de quebrar os santos. Or they could cook or clean or bake on a saint's day when they were supposed to be doing nothing. Ou então elas podiam arrumar a casa, limpar, cozinhar num dia santo, quando elas não podiam fazer nada, tinham que ficar paradas. They could stop saying the Latin prayers. Elas também podiam parar de orar em latim. They could learn the new Protestant prayers and hymns in their own language. E elas também podiam aprender os hinos e os salmos na própria língua delas. And teach them to their children. E assim ensinar para os seus filhos. They could read the Bible for themselves. Também podiam ler a Bíblia agora por conta própria. They could sing in church. Poderiam agora cantar na igreja. Just a parenthesis, we sometimes forget that women's voices were never heard in the Mass. Nesse tempo, as vozes das mulheres nunca eram ouvidas numa missa. If they had vowed to be celibate, they could break those vows by marrying. E se elas chegaram a fazer o voto de celibato, elas agora podiam quebrar esse voto e se casar. In fact, marriage was an important way to identify a Protestant. Na verdade, o casamento era uma forma de identificar um protestante. Protestants read 1 Timothy 3. It says the bishop should be the husband of one wife. Os protestantes, eles liam textos como 1 Timóteo 3, que diz que os pastores devem ser maridos de uma mulher, uma esposa. So they thought pastors, priests should marry. Então eles entendiam que os pastores, eles deveriam se casar. This was a way of showing that they followed scripture instead of church tradition. Esta era uma maneira de mostrar que eles estavam, agora elas seguiam a escritura ao invés da tradição. So priests who became Protestant had to find wives. Então, os padres que se tornaram protestantes agora precisavam encontrar esposas. We have to remember that priests who vowed celibacy had housekeepers. E também os padres, eles tinham que ser celibatos, né? Mas eles podiam ter empregadas, né, ou governantas em casa. Very often their housekeepers became their concubines and they had children. E muitas vezes essas empregadas se tornaram suas concubinas e elas tinham filhos com eles. They had to pay a tax to the bishop for the concubine and each child every year. E os padres tinham que pagar impostos sobre a concubina e os filhos todo ano. When the Reformation came, many priests married their housekeepers. E aí, quando veio a reforma, muitos padres se casaram com as suas empregadas. So now they were legally families. Agora, né, a partir da reforma, eles eram uma família legal. This raised the status of their wives because previously the wives had been considered prostitutes. E isso também elevou o status dessas mulheres como esposas, porque até então elas eram vistas como prostitutas. So, one of the ways that Protestant women showed that they were joining the Reformation was to marry a priest. Então, uma das formas de mostrar que uma mulher estava se engajando com a reforma era se casar com um padre. So, if they were literate, Protestant women could also write and publish pamphlets or letters. E se elas eram alfabetizadas, elas podiam ler e também escrever livretos e panfletos ou cartas. In fact, many women learned to read so they could read the Bible for themselves. E algumas mulheres, inclusive, aprenderam a ler justamente por querer ler a Bíblia. They could also teach or preach what they learned from the Bible to anyone who would listen. E elas conseguiam ensinar a Bíblia e também pregar para quem quisesse ouvir.
Protestant men did not like women claiming to preach. E os homens protestantes não gostavam da ideia dessas mulheres pregando. But some women defied both church and state authorities to speak in public. Mas algumas mulheres desafiavam a igreja e o Estado e falavam em público. Women who believed they had been inspired by the Holy Spirit might tell their visions or prophecies. Algumas mulheres que acreditavam que tinham sido inspiradas pelo Espírito Santo falavam pelo Espírito Santo visões e profecias. Women could also become martyrs. Algumas mulheres também se tornaram mártires. They might be forced to go into exile, or they might even be killed for what they believed. E algumas foram forçadas ao exílio e algumas até mesmo foram mortas pelo que elas acreditavam. Publishing a pamphlet or marrying a reformer or defying the authorities publicar um livreto ou se casar com um reformador ou desafiar as autoridades. These were kinds of actions which are well documented, so I can tell you a few stories about them. Essas são ações que são bem documentadas, então por isso a gente pode falar dessas ações. One is a Katharina in Strasbourg. This is not the Katharina we heard about this morning. Another Katharina. So she's going to talk about Katharina Schultz now from... Sorry. Bem, agora então, eu não sei por que isso acontece, ela vai falar de Katharina Schultz na cidade de Strasbourg. Obrigada. Obrigada. Quando vocês puderem, me ajudem. Estrasburgo. Katharina Schultz was a very devout young woman in Strasbourg. Ela era uma devota, né, nessa cidade aí de Estrasburgo. She was about 20 years old when the Reformation began. Ela tinha mais ou menos 20 anos quando a reforma começou. She had tried to please God and had decided to vow to be celibate. Ela queria agradar a Deus e ela decidiu que ela ia se tornar celibata. She stayed in her own home. Ela ficou na sua própria casa. She thought most nuns did not keep their vows well in the convent. Ela tinha a ideia de que a maioria das freiras não conseguiam manter muito bem esse voto lá no convento. It was also expensive to enter a convent. You had to pay a dowry. E também era muito caro ir para o convento, tinha que pagar um dote. And she couldn't afford it. E ela não tinha dinheiro para isso. Even though she was determined to live the most holy life possible, she was still not sure of her salvation. Mesmo ela tentando e querendo viver uma vida muito santa, mais santa possível, ela ainda não tinha muita certeza, não tinha certeza da sua salvação. Then she heard her parish priest, Matthew Zell, preaching the new teaching of justification by faith and grace. Então, ela ouviu o pregador Matthew Zell pregando sobre esse novo ensino, sobre justificação pela graça e pela fé. She was convinced and delighted that she was assured of her salvation, which she now read in the Bible. Então, assim, ela teve certeza da salvação, ela foi convencida de que ela era salva através da leitura da Bíblia. She immediately became active because she believed God had sent her to be a fisher of people. E ela imediatamente se tornou ativa na igreja porque ela acreditava que Deus chamou ela para ser uma pescadora de pessoas. She was supposed to act to help people learn the gospel as she had. E ela queria agir para que as pessoas acreditassem naquele evangelho que ela também acreditou. As a statement of her faith, one of her first public acts was to marry Zell. E aí a primeira testemunho de fé dela foi, a primeira ação de fé dela foi se casar com Matthew Zell, isso aí, com ex-padre, isso mesmo. He needed a wife,
And Katerina believed that that's what Scripture told her to do. Ele precisava de uma esposa e ela acreditava que era isso que as escrituras estavam mandando ela fazer. So she broke her own vow of celibacy. Então ela quebrou seu voto de celibato And was the first respectable woman in Strasbourg to marry a priest. e ela foi a primeira mulher respeitada em Estrasburgo a se casar com um padre. Ex-padre, né? Com um ex-padre. She had a good reputation. She was not a priest's concubine. Ela tinha uma boa reputação, ela não era uma concubina de um padre. So she was taking a step that would make Catholics consider her a concubine. Ela estava dando passos de que poderiam fazer com que católicos olhassem para ela como uma concubina. So it was brave. Então ela foi muito brava, né? Muito corajosa. And people started saying scandalous things about Matthew and about Katerina. E aí as pessoas começaram a falar coisas bem escandalosas sobre Matthew e também sobre Catarina. So Katerina wrote a pamphlet to defend clerical marriage on the grounds of Scripture. E aí a Catarina escreveu um panfleto para defender o casamento dentro de uma perspectiva bíblica. The bishop was very mad. E o bispo ficou muito, muito furioso. However, Katerina quoted Scripture to show that she had the right and obligation. E a Catarina, ela citou as escrituras para mostrar que ela tinha o direito e também a obrigação, a right and obligation as a Christian to defend her neighbor against false witness. Então, ela tinha o direito e a obrigação de defender o seu próximo contra o falso testemunho. O marido. Sim. She wrote it for Matthew's sake, but especially for his congregation. Ela escreveu por causa de Matthew, mas mais especificamente por causa também da sua congregação. Because the slander against their preacher, Matthew, was making the people reject his preaching. A fofoca, a maledicência que foi lançada ali contra Matthew naquela época fez as pessoas rejeitarem a pregação de Matthew. And Katerina was worried about their salvation. E Catarina estava preocupada com a salvação dessas pessoas. For her to love her neighbor as herself meant showing that Matthew was following Scripture. Para ela, amar o próximo como a si mesmo era mostrar para eles de que Matthew estava pregando a coisa certa. So that the people who heard him would trust the truth of his preaching and be saved. Então, as pessoas que ouvissem a pregação dele poderiam realmente acreditar na palavra e serem salvas. She was a remarkable woman. Ela era uma mulher incrível. Her work did not end there. E o trabalho dela não terminou ali. She took refugees into her home and spent much time doing pastoral visiting. Ela recebia refugiados em sua casa e passava bastante tempo fazendo visitas pastorais. She also continued to write and teach and preach. E ela continuou também escrevendo, pregando e ensinando. Her husband's colleagues were not happy. E os colegas do marido não estavam nada felizes com isso. She published a number of booklets to teach the new understanding of faith. Ela publicou alguns livretos explicando e ensinando esse novo entendimento de fé. Sometimes the problem was persecution, and she offered biblical consolation. E algumas vezes o problema era perseguição, então ela oferecia consolação. In 1524, she wrote to women who were suffering under their Catholic rulers to encourage and praise them for their faithfulness. Em 1524, ela escreveu para algumas mulheres que estavam sofrendo debaixo de alguns líderes católicos para encorajar a fé dessas mulheres e a fidelidade delas. Katerina was also very worried about the need for Christian education.
E ela também era preocupada com a necessidade de uma educação cristã. The old songs and prayers to the saints were not biblical. As músicas antigas, as canções antigas e as orações antigas, elas não eram bíblicas. But at first, there was nothing to replace them. Mas também, no início, não tinha mais nada para colocar no lugar daquelas canções e daquelas orações. She wanted to help mothers teach their children to pray the right way. E ela queria ajudar as mães a poder ensinar para os filhos uma forma correta de cantar e de orar. So she published a hymn book with new biblical hymns in their own language. Então, ela publicou um hinário com hinos bíblicos na língua dela. She also wrote an exposition of the Lord's Prayer and meditations on some psalms. Ela também escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, né, a oração dominical, e algumas meditações em salmos. When Matthew died, she preached at his burial to remind his congregation of his teaching. Quando Matthew morreu, ela pregou no funeral dele e ela relembrou a congregação de todo o seu ensinamento. Katharina recognized that some people misunderstood what Luther and Zell had taught. Ela também reconheceu que algumas pessoas entenderam errado aquilo que Lutero e Zell haviam ensinado. The reformers disagreed over what she thought were relatively minor points. Até mesmo os reformadores discordavam entre eles sobre algumas coisas que ela pensava que eram muito pequenas, eram relativamente pequenas. She was very clear about the need for the fundamental teaching on justification and the Bible. Ela era muito séria sobre a necessidade do ensino fundamental de justificação e seguir a Bíblia. But she did not like to see the reformers fighting with each other. Mas ela não se agradava de ver os reformadores brigando uns com os outros. Once she wrote to Luther to rebuke him for a lack of charity to Zwingli. E uma vez ela escreveu uma carta para Lutero, exortando ele pela falta de amor e paciência com Zwingli. Other times she corresponded with other reformers who were quarreling. E em outros momentos ela também se correspondeu com alguns outros reformadores que se estranhavam, né, e brigavam uns com os outros. She wanted to persuade them to be reconciled or at least tolerate each other. Ela queria que eles pudessem se reconciliar ou pelo menos que eles pudessem tolerar uns os outros. She was a very committed Protestant, but she also said they didn't all have to agree on every detail. Ela era uma protestante muito comprometida e ela entendia que nem todo mundo tinha que concordar em cada detalhe da situação. Katharina's foster son, a generation after, attacked her as a heretic because she was friendly with people he thought were heretics. Catarina teve um filho adotivo depois de uma geração e ele começou a atacar ela como uma herege. She tried to explain things so that he would tolerate the Anabaptists as her husband Zell had done. E ela tentou explicar para ele de que eles deviam tolerar os anabatistas como o seu marido havia feito. When Rabus refused to listen, Katharina published a history of the early Reformation. Então, quando ele se recusou a ouvir e aceitar essas explicações dela, ela publicou um livro de história do início da Reforma. She wanted to be sure that the next generation understood Zell's and Luther's teaching as she had experienced it. E ela queria ter certeza de que a próxima geração iria entender a pregação de Lutero e também do seu marido como ela pôde entender e experimentar. She thought that telling the truth was the best way to show her love for her neighbor.
E ela entendia que falar a verdade era a melhor maneira de demonstrar o amor pelo seu próximo. She called herself a church mother, and she certainly played that role in Strasbourg. Ela se denominou uma mãe da igreja e ela certamente teve esse papel importante em Estrasburgo. É isso? Estrasburgo. Another special woman was Idelette de Boer. Outra mulher importante foi Idelette de Boer. Como é que fala isso, gente? De Boer? De Boer. Idelette de Boer. She is remembered particularly because she married John Calvin. Ela era a esposa de João Calvino. But she deserves to be known for herself. Mas ela merece ser reconhecida por ela própria. She is also representative of many other women who chose to go into exile. Ela também representa as muitas mulheres que escolheram ir para o exílio, from their homes to follow their faith. Saindo de suas casas por causa de sua fé. Idelette and her first husband were Anabaptist in the city of Liège, Belgium. Idelette tinha um marido e eles eram anabatistas na cidade de Liège, na Bélgica. To say that they were Anabaptist means that they were very strongly concerned to follow Scripture alone. E dizer que eles eram anabatistas significa que eles eram muito determinados em seguir a Escritura somente. They read the Bible in their own language very literally. Eles liam a Bíblia na sua própria língua de forma muito literal. So they rejected the idea of infant baptism because it is not stated in the New Testament. Então eles rejeitavam a ideia do batismo de infantes porque não estava no Novo Testamento. In their home in Liège, Idelette and her family were considered heretics. E na sua terra, né, em Liège, Idelette e a sua família eram considerados heréticos. They fled to Strasbourg, which was Protestant and friendly to people who were persecuted. Então eles foram exilados para Estrasburgo, porque lá as pessoas eram amigáveis às pessoas que eram consideradas heréticas. So you can see Idelette and her husband were ready to uproot their children from their home. Então Idelette e seu marido, eles tiraram seus filhos de casa. And to lose their possessions and to go into exile. Deixaram todas as suas posses para trás e foram para este exílio. In order to worship the way they believed the Bible teaches. E somente para que eles pudessem adorar da forma como eles acreditavam que a Bíblia ensina. At this time, Calvin came to Strasbourg to be the pastor of the French-speaking exiles. E aí nesse tempo João Calvino foi para essa cidade de Estrasburgo como pastor dos exilados de língua francesa. Idelette's family heard his preaching and how he explained the Bible. E a sua família, Idelette e a família, ouviram a pregação e como que ele explicou a Bíblia. They changed their minds about infant baptism and joined Calvin's church. E aí eles mudaram de ideia sobre o batismo de infantes e foram para a igreja de João Calvino. Then Idelette's husband died. E aí então o marido de Idelette morreu. Calvin was looking for a wife because as a Protestant minister, he needed to marry. E Calvino ainda não era casado e estava procurando uma esposa. So he decided to marry the good widow in his church. Então ele decidiu se casar com a boa viúva da sua igreja. Both Calvin and Idelette had chosen exile in order to follow what they believed God told them to do. E tanto o Calvino quanto o Idelette, eles escolheram o exílio para seguir aquilo que Deus havia falado com eles. This meant that they shared the most important basis for marriage in the Reformation. Isso significa que eles dividiam a base mais significativa para o casamento na Reforma. That basis was a commitment to their faith so deep
that they were prepared to turn their lives upside down. É um compromisso à fé deles tão profundo que eles estavam preparados para virar a vida deles de cabeça para baixo. When Calvin moved back to Geneva in 1541, quando Calvino mudou de volta para Geneva em 1541, Idelette moved again to another new place to be a pastor's wife in a place where her husband was not popular. Então agora Idelette está mudando novamente para um novo lugar, agora como uma esposa de pastor e para um lugar onde Calvino não era muito popular. We do not have many words from Idelette as we do from Catarina. Nós não temos muitas palavras de Idelette como nós temos de Catarina. But her actions tell us how she participated in the Reformation. Mas suas ações nos mostram como que ela participou da reforma. She left her home and her country because she read the Bible and wanted to follow it exactly. Ela deixou sua casa e seu país porque ela queria seguir a Bíblia de acordo com aquilo que ela entendeu ser certo. She married a Protestant pastor and followed him wherever he was called to serve. E ela se casou com um pastor protestante, o seguiu onde ele estava indo para servir. She welcomed guests into her home and went out to do pastoral visiting of the sick. E ela também recebia pessoas em sua casa e também fazia visitas pastorais aos doentes. She also did what other women did. Ela também fez o que outras mulheres fizeram. She went to church regularly, sang, shared home devotions, helped her neighbors. Ela ia para a igreja, ela cantava, ela ensinava, fazia devocionais e coisas que as outras mulheres também faziam. Another woman is the Anabaptist Elizabeth Dirks in Rotterdam. Outra mulher is Elizabeth Dirks em Rotterdam e é uma anabatista. She was a friend and follower of Menno Simons. Ela é uma colega, uma amiga e seguidora de Menno Simons. Like other Anabaptists, Elizabeth insisted on the literal meaning of Scripture. Assim como os outros anabatistas, ela também insistia no significado literal das Escrituras. She was arrested as a heretic, and in her trial, she answered with Scripture. Ela foi presa como uma herética e uma herege, e ela foi julgada, né, por isso. E ela respondeu no seu julgamento com a lógica da Escritura. When she was questioned about the Mass, Elizabeth denied the doctrine of transubstantiation. Quando ela foi questionada sobre a missa, ela negou a doutrina da transubstanciação. She asked, "What did Jesus give the disciples, flesh or bread?" Ela perguntou, o que Jesus deu aos discípulos, carne ou pão? The inquisitors said, "Bread." E os acusadores responderam, pão. So she said, "Didn't Jesus continue just to sit there?" E ela respondeu, mas Jesus não continuou sentado lá? In other words, it wasn't flesh. Em outras palavras, não era carne. After 2 examinations, Elizabeth was tortured and killed. Após duas etapas de examinação com ela, ela foi torturada e ela foi morta. These are a few of the ways women participated in the Reformation. Então, essas são algumas das formas que algumas mulheres participaram na reforma. Africa. Agora vamos para a África. In some ways, it's a big jump to go from 16th century Europe to 21st century Africa. É um grande salto que a gente dá saindo do século XVI para o século XX da África. But Christian women in Africa have many things in common with Christian women of earlier times. Mas muitas mulheres na África têm muitas coisas em comum com essas mulheres lá da Europa do século XVI. Some people ask why Africans became Christian. Algumas pessoas podem se perguntar por que
a África se tornou cristã. African religions believe in a high God and many spirits. As religiões africanas acreditam em um Deus supremo e também em vários seres espirituais, Especially spirits of ancestors. e especialmente espíritos dos ancestrais. Dr. Mercy Amba Oduyoye of Ghana Esse Dr. Mercy Amba Oduyoye of Ghana emphasizes that what Christianity brought was the knowledge of Jesus Christ, not God. ele dá uma ênfase de que o cristianismo trouxe para a África foi o conhecimento de Jesus Cristo, mas não de Deus. For many Africans, the teaching about Christ meant freedom from the power of evil spirits. Para muitos africanos, o ensino sobre Cristo significou a libertação do poder dos espíritos malignos. It meant a Savior God who was more powerful than the spirits and could be trusted. Significa um Deus Salvador que era mais poderoso do que os espíritos e poderia ser confiado incondicionalmente. First, I want to say a few words about the earliest famous Christian woman in sub-Saharan Africa. Primeiro, quero falar algumas palavras sobre as mulheres famosas da África subsaariana, mulheres cristãs famosas desta área. Her name was Beatriz Kempa Vita. O nome dela, a primeira, é Beatriz Quimpa Vita. Roman Catholic missionaries from Portugal came in the late 15th century. Os missionários católicos portugueses chegaram no final do século XV. One place was the Kingdom of the Congo in what is now partly Congo, partly Angola. Um desses lugares era o Reino de Congo, que agora é parte da República Democrática do Congo e agora também parte Angola. Não foi dividido. There, the king and some others became Christians. Lá, o rei desse reinado, ele se tornou cristão. But there were conflicts between Christian Congolese and traditionalist Congolese. E aí começou um conflito entre cristãos congoleses e tradicionalistas congoleses. In the 17th century, the most famous woman in this Christian church was Beatriz Kempa Vita. E no século XVII, a mulher mais famosa dessa igreja cristã foi uma profetisa chamada Beatriz Quimpa Vita. She taught that Christ was born in her country and Mary and Joseph and Jesus were black. O ensino dela é de que Jesus nasceu no país dela e que Maria, José e Jesus eram negros. Many people followed this visionary woman, which made the Catholic priests mad. Muitas pessoas seguiram as ideias dessa mulher e isso fez com que muitos padres ficassem furiosos. A part of her message was based on her celibacy, a traditional Catholic sign of holiness. A parte da sua mensagem era baseada no seu próprio voto de celibato, que era algo tradicional na Igreja Católica, um sinal de santidade. When she became pregnant, the Catholic clergy attacked her and executed her as a heretic. Mas aí ela ficou grávida. E aí o clero católico atacou ela e executou ela como herege. To speak of Protestants in Africa, I'll go to the Democratic Republic of Congo because that's what I know best. E agora, para falar dos protestantes na África, ela vai se concentrar na República Democrática do Congo, que é onde ela conhece, melhor. Central Africa was hard to reach for a long time because of the geography. A África Central foi uma área de difícil acesso por muito tempo por causa da geografia. So the earliest Christians in my area came in the 1880s and 90s. A maioria dos cristãos na área em que ela viveu chegaram ali por volta de 1880, 1890.
There were Catholic and Protestant missionaries. E ali chegaram tanto os católicos quanto os missionários protestantes e católicos. My grandparents came to Congo, to Kasai, in 1911. Os avós dela chegaram em Kasai em 1911. My grandfather and father have told me many stories of the amazing African Christians they have known. E o avô e o pai dela contava várias histórias incríveis sobre muitos desses cristãos ali no Congo. I was born and grew up in Congo and came to know many outstanding Christian women and men myself. Ela nasceu lá e foi criada lá no Congo e também conheceu vários cristãos incríveis durante o tempo dela lá. That has shaped my faith and given me very important role models for serving God. Isso ajudou a moldar a fé dela e também deu a ela muitos modelos importantes de vida para servir a Deus. The first thing to say is that Christian women in Congo are the backbone and strength of the church. Primeira coisa a se falar das mulheres cristãs no Congo é que elas são a espinha dorsal e a força da igreja. They participate in so many ways it's hard to count. Elas são envolvidas de tantas formas que é difícil até de contar. They are witnesses to their husbands and families by the way they live. Elas são testemunhas para os seus maridos e familiares pela forma como elas vivem. One example of a woman in a very rural area. Aí ela vai contar a história agora de uma mulher numa área rural, uma mulher simples numa área rural. She was barren, no children. Ela era estéril, ela não engravidava. So her husband constantly beat her because she had failed to do what a woman was supposed to do. Então o marido dela constantemente batia nela muito porque ela estava falhando nessa missão de ser mãe. She continued to serve him. E ela continuava servindo a ele. She cooked and farmed and cleaned and carried water in spite of his bad treatment. Ela continuou limpando, cozinhando, cuidando da fazenda, carregando água para ele, mesmo com todo aquele maltratamento. She bore all of his abuse patiently. Ela aguentava todo aquele abuso pacientemente. Finally, he couldn't stand it any longer. Aí, finalmente, ele não aguentou. He demanded to know why she was so patient. Aí ele exigiu saber por que ela era tão paciente. She did not have words to explain about Jesus and her faith, but she told her husband to go to the evangelist in their village. Ela não tinha as palavras corretas para explicar a fé que ela tinha, mas ela disse para ele procurar o evangelista ali da vila. When the man came to the evangelist, he said he wanted the power that his wife had. Então ele procurou o evangelista e disse para ele: "Eu quero esse poder que a minha esposa tem." This silent, illiterate, and abused wife was such a powerful witness to God's grace. Esta mulher silenciosa, abusada, analfabeta, foi uma testemunha tão poderosa da graça de Deus, that her husband was determined to discover and get that spiritual power for himself. Que o marido dela estava determinado a descobrir o que era aquilo e queria aquele poder espiritual também para ele. For many women, the witness is not so dramatic, but it is just as essential. Para muitas mulheres, o testemunho não é tão dramático assim, mas é tão essencial quanto. Women live their faith in worship and in daily life. As mulheres, elas vivem a fé delas na adoração e também na vida cotidiana. They make up a major part of most congregations. Elas somam a maior parte de todas as congregações. They organize choirs to sing. They bring their hard-earned offerings. Elas organizam os corais. Elas trazem as ofertas que elas conseguem com dificuldade. They pray for each other and the community. They feed the pastor and orphans.
Elas oram umas pelas outras e também pela comunidade. Elas também alimentam os pastores e os órfãos. They collect clothing for destitute widows and money to pay for funerals. Elas buscam, né, roupas para as viúvas e também para as pessoas que precisam, as necessitadas. Christian women's support for the church often goes unnoticed until something happens and it stops temporarily. Esse trabalho que essas mulheres fazem pela igreja, todo esse suporte que elas dão, isso tudo passa despercebido. As pessoas não prestam atenção até que alguma coisa acontece. E aí para temporariamente. Then everyone realizes how much they depend on the church mothers. E aí todo mundo se dá conta que parou e cadê as mulheres? E se dão conta de como elas são importantes na igreja. Most Congo tribal groups are patriarchal. A maioria das tribos do Congo são patriarcais. And this has been reinforced by patriarchy in the churches. E isso tem sido reforçado pelo patriarcalismo, poderia falar isso? Patriarcalismo nas igrejas. However, there are women who read the Bible for themselves. No entanto, há mulheres que leem a Bíblia sozinhas. They take very seriously the teaching in Genesis that God created male and female in God's image. Então, elas tomam de forma muito séria a palavra em Gênesis que fala que Deus criou homem e mulher à sua imagem. They claim their right as daughters of God to be treated as equally human and valuable as men. Então, elas alegam que elas têm o direito de serem filhas de Deus, de como filhas de Deus serem tratadas igualmente, como seres humanos com igual valor que os homens. They also help other women to claim their right. E elas também ajudam outras mulheres a alegar esse direito. They help all Christians to recognize that God welcomes women and the marginalized. Elas ajudam vários cristãos a entender que Deus ele recebe e aceita tanto as mulheres quanto os marginalizados, orphans and people living with AIDS. Everyone is valuable in God's eyes. Os órfãos, as pessoas que têm o HIV e a AIDS, todo mundo é igual em valor diante de Deus. Not all women understand this, but many. Não são todas as mulheres que entendem isso, mas a maioria sim. They have learned from the Reformation about the priesthood of the believers and reading the Bible for themselves. E elas têm aprendido tudo isso através da Reforma e sobre o sacerdócio dos santos e através de a leitura bíblica que elas mesmas fazem. So I will tell you just about one woman. And I know it's getting late, so I will only tell one story. My dear friend and sister Monique Misenga Mukuna is a woman of prayer. Ela agora vai falar somente sobre mais uma mulher, porque já está ficando tarde, e ela vai falar sobre a amiga dela, que é a Monique Misenga Mukuna. She is one of the most generous and loving and active Christians and one of the strongest people of faith I've ever met. Ela é uma das pessoas mais generosas e amáveis que ela conhece e uma cristã ativa. So I will give one example of what she does. Então, um exemplo do que ela faz. She sees a problem, a malnourished child, an abused wife, a girl forced into prostitution because she's starving. Ela é um exemplo, então, de algumas das coisas que a Monique faz. Ela vê um problema. Uma criança malnutrida, ou uma esposa sendo abusada, ou uma menina que é forçada na prostituição porque está passando fome. She responds by trying to help. A resposta dela é tentar ajudar. But she does not stop there. Mas só que ela não para ali. She organizes other people in her church to get involved. Ela vai até a igreja e ela organiza a igreja e envolve outras pessoas também para que possam ajudar. She teaches them that they are valuable. Ela ensina, ela mostra para elas que elas têm valor. And then she helps them find ways to help themselves
and reach out to others. E ela também tenta encontrar maneiras de ajudar essas mulheres a se ajudarem e ajudar a outras. One story of a person she helped. Uma história de uma pessoa que ela ajudou. She was an orphan who was abused by her relatives. Uma órfã que foi abusada pelos seus parentes que cuidavam dela. They threw her out on the street. Eles expulsaram ela de casa e jogaram ela nas ruas. She caught tuberculosis and was starving. Ela pegou tuberculose e estava morrendo de fome. Mama Monique took her in and got medical treatment. A Mama Monique pegou essa menina e levou ela para conseguir o tratamento médico. And when she was well, Mama Monique helped her to get a practical education. E quando ela ficou bem de saúde, Mama Monique também ajudou ela a receber uma educação. So that she could support herself. Então ela poderia ter uma vida própria, conseguir se sustentar. She not only helps individuals. Ela não só ajuda indivíduos. Last paragraph, just skip a paragraph. She knows how to speak truth to power, just like Catarina in the Reformation. E ela sabe como falar a verdade para empoderar, assim como Catarina na reforma. She stands up to those who misappropriate money intended for the poor. Ela também se levanta contra aquelas pessoas que pegam dinheiro que é levantado para o pobre, mas é usado de formas erradas, né? Formas ilícitas. She stands up to those who fail to protect the weak. Ela também se levanta contra aqueles que falham em proteger os fracos. She stands up to those who use their offices for gain instead of service. Ela também se levanta contra aqueles que usam sua posição para ganhar, usam a posição para o benefício próprio. In fact, she was fired from her job and harassed in every way for her courage in speaking out for justice. E na verdade, ela inclusive foi demitida do seu emprego e perseguida justamente por causa dessas coisas que ela faz. But she is faithful and goes on serving. Mas mesmo assim ela continua fiel e continua servindo. I wish I had time to tell you more about her. For me, she is the church mother of Congo. Ela gostaria de ter mais tempo para falar sobre Mama Monique, porque para ela é a mãe da igreja do Congo. E é isso. Thank you.